IPB. Meus irmãos, a graça e a paz. Eu sou o pastor Márcio Soares e estou iniciando mais uma edição do Devocional Orando em Família, nesta quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2026. Graças a Deus, chegamos a mais um dia que certamente será abençoadíssimo pelo Senhor. Este devocional utiliza material da Bíblia online e o texto bíblico de hoje encontra-se em Apocalipse, capítulo 5 e o verso 11, leitura que será feita na Nova Tradução na linguagem de hoje, e ela diz assim: Você vai ouvir e pensar em 3 segundos. Sabedoria para viver melhor. Versículo do dia. Olhei outra vez e vi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes. Apocalipse 5, verso 11. Sabedoria para viver melhor. Versículo do dia. Agora faremos a leitura do devocional intitulado A Exuberância do Invisível. E ele diz assim: A mensagem do dia. A criação de Deus não se resume ao que é visível. Apesar de já sabermos que o universo é vasto o suficiente para muitos o considerarem infinito e outros até acreditarem em sua multiplicidade, Deus não se ocupou apenas em criar matéria e organismos visíveis. As Escrituras Sagradas nos revelam que um exército impossível de ser calculado por nossa mente limitada foi criado por Deus, permeando toda a sua criação, fazendo a sua obra, realizando a sua vontade e cumprindo as suas ordens. As Escrituras dizem que são miríades de miríades, conforme Apocalipse, capítulo 5, e o verso 11, descrito em outra tradução, ou seja, milhões de milhões. Eles são organizados em classes e têm suas funções bem determinadas pelo Criador. Colossenses 1:16. E dentre as suas funções mais importantes está a de guardar os filhos de Deus. Salmos 34, verso 7. Sem que percebamos, esses seres celestiais, nossos conservos, conforme descrito em Apocalipse capítulo 22, o verso 9, trabalham incansavelmente em nossa defesa, ministrando sobre nós a proteção divina, conforme Hebreus 1, verso 14. Em algumas ocasiões específicas, apresentaram-se visíveis a personagens bíblicas, como, por exemplo, em Josué 5:13. Em outras, acompanharam o próprio Deus em suas visitas aos seus fiéis servos, conforme Gênesis 18, verso 1 e 2, bem como surgiram em situações críticas para livrar os justos, Gênesis 19, verso 1 e 2.
As Escrituras também nos estimulam à prática da hospitalidade, dando como exemplo o fato de que alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Hebreus 13, verso 2. É maravilhoso saber que Deus tem por nós um zelo tão grande, a ponto de comissionar seres espirituais invisíveis para estar ao nosso redor, promovendo meios para nos manter em segurança. Eles não são deuses e não aceitam adoração. Não têm a vaidade de querer ser vistos ou reconhecidos pelo trabalho que realizam. São verdadeiros exemplos de humildade, obediência e submissão a Deus. Apesar de nós, seres humanos, termos sido criados um pouco menores do que os anjos, assim como Jesus, em sua humanidade, também o foi, conforme Hebreus 2, verso 7, os exemplos de fidelidade a Deus deixados por eles nas Escrituras são um estímulo para que também sejamos fiéis. E, apesar das nossas limitações físicas, devemos servir a Deus com todas as nossas forças. Eclesiastes 9, verso 10. Mesmo diante dos perigos aos quais este mundo tenebroso nos submete constantemente, devemos permanecer tranquilos, sabendo que o Senhor Deus, por meio dos seus anjos, está ao nosso redor e que Ele próprio, pelo Espírito Santo, habita dentro de nós. Que Deus lhe abençoe nesta quinta-feira. Assim, chegamos ao fim do devocional deste dia 8 de janeiro de 2026. Amanhã estaremos de volta com mais uma apresentação. Até lá, fique em paz e ouça uma belíssima canção. Até o próximo devocional. Paz! Talvez exista uma luz em minha alma. Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Quem é esse estranho ao seu lado? Não o despreze, não seja cruel. Às vezes hospedamos anjos sem saber. No coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Sem saber.
Igreja Presbiteriana do Brasil, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.